Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Vamos agradecer a Deus por Ele se fazer presente na nossa vida, pelo seu imenso amor por cada um de nós, por todas as vezes em que Ele nos acompanhou, por todas as vezes em que Ele nos colocou no seu colo, por todas as vezes em que nós sentimos esse amor imenso de Deus para com cada um de nós. Vamos agradecer a Deus porque Ele enviou o seu próprio Filho para nos salvar, porque Ele nos acompanha todos os dias. E é nessa conexão com o nosso Deus Criador, com esse Deus que nos ama intensamente, é que nós queremos também dizer para Ele, colocar, nas suas mãos todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Certamente muita gente hoje amanheceu o dia sem saber o que fazer por conta dos problemas, por conta das dificuldades, dos desafios. Mas uma primeira coisa que nós devemos fazer é: Deus está conosco. Essa é a certeza que nós devemos ter. Então, uma vez que nós temos essa certeza de que Deus está presente na nossa vida, nós podemos colocar nas suas mãos todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Com certeza, é claro que eu não vou colocar nas mãos de Deus os meus problemas e as minhas dificuldades e depois vou cruzar os meus braços. Mas eu vou colocar no colo de Deus, nos braços, nas mãos de Deus, os meus problemas, as minhas dificuldades, mas também eu vou entrar nesse movimento, Eu vou fazer esse movimento para que esses problemas sejam resolvidos com a ajuda de Deus. E por isso, meu irmão e minha irmã, é que nesse momento, além da gente colocar, trazer presente, os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós também queremos colocar no colo de Deus todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos trazer presente o Alex Mota Gil, João Batista Barbosa, Keila Jubiele, Natanael, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli e família, Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, João Jesus Silva, Simone Raquel, Norma Castro, Andréia Gláucia, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Oresina Maria Oliveira, Solange Oliveira Gomes, Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa e família, Tereza Ricelli Bezerra, Rita de Cássia Santo, Rafaela, Rosineide Maria Lins Ribeiro, Luiz Carlos Brito Santana, Osita Maria Granja, José Carlos de Jesus, Natália Rodrigues Nery da Silva, Werles Costa. Queremos também rezar nesse momento pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, Maria Rita, Júlia dos Santos, Miguel Barros Barbosa e Poliana, Hércules Barro Leite Araújo, Davi Lucas e sua mãe, Luzia Silva de Jesus e o Pedro Miguel. E vamos também rezar pela família do Pedro Miguel, de maneira toda especial, pela sua avó Carmen, Vamos trazer presente, rezar, colocar no colo de Deus, colocar no colo do bom pastor todas as pessoas que estão tristes, que estão com depressão. E aí eu quero rezar mais uma vez pelo Luiz Carlos Brito Santana. Queremos também trazer presente e nos unir a todas as vítimas da pandemia e as vítimas da guerra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos refletir, que está na liturgia de hoje, é João, capítulo 13, do versículo 16 ao 20. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por João. Glória a vós, Senhor.
eu garanto a vocês, o servo não é maior do que o Senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática. Eu não falo de todos vocês. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come pão comigo é o primeiro a me trair. Digo isso agora antes de acontecer, para que quando acontecer vocês acreditem que eu sou. Eu garanto a vocês, quem recebe aquele que eu envio, está recebendo a mim, e quem recebe, está recebendo aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. O evangelho de hoje é continuação do lado do lava-pés. Na verdade, aqui ainda dentro do lava-pés, na ceia, né? Jesus preparou uma ceia, estava com os seus discípulos, e é naquele momento que ele vai tirar, né, o seu manto, e ele vai lavar os pés dos discípulos. E a gente já sabe da recusa de Pedro. Pedro não aceitou muito bem. Depois ali estava, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele também lava os pés daquele que iria traí-lo. No caso, o Judas, para dizer que Jesus ele trata todo mundo igual, né? Ele não recusou, ele podia naquele momento não ter lavado os pés de Judas, mas ele lavou os pés de todos os discípulos. E o evangelho de hoje é uma continuação. É interessante que Jesus prescreve, ou seja, ele dá uma receita, né, para sermos felizes, né? Ele dá uma receita. Então, se você quer ser feliz, faça isso. E o que é que Jesus pede para que a gente faça para poder ser feliz? Servir por amor sem pretensão. Servir, assim como ele serviu aos discípulos, né? Ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E olha que muitas vezes nós queremos ser servido. Não é verdade? Se a gente olhar bem para nós mesmos, a gente vai perceber que, na maioria das vezes, ou quase sempre, nós queremos ser servido. Nós queremos ser servido. Mas a receita é o contrário. Se você quer ser feliz, você deve servir. Agora, servir de qualquer jeito? Não. Servir com amor, servir sem pretensão, fazer por amor a Deus. Fazer por amor a Deus, né? Deus, esse Deus que lava os pés, né? Que lava os pés dos discípulos. Jesus, né, que lavou os pés dos discípulos e continua lavando os pés dos discípulos e das discípulas também de hoje, né? E aí é interessante, mais uma vez, é interessante observar que quando Jesus lava os pés do discípulo, ele vai lavar também o de Judas, o de Pedro, que negou, né? Ele vai lavar os pés de todos, ele não faz distinção de pessoas. E é com esse gesto que Jesus ensina como nós devemos nos comportar, né? Como nós devemos nos comportar uns com os outros, como nós devemos nos comportar como verdadeiros servos de Deus, como verdadeiro servo de Deus. E é só fazendo isso, né? É só fazendo isso que nós seremos felizes, assim como Jesus nos ensinou, assim como Jesus nos ensina. Ou seja, devemos ser humildes. É essa a proposta do Evangelho, é essa a mensagem do Evangelho de hoje.
Nós devemos ser humildes, que isso muitas vezes falta muito, muito em nós. Essa questão da humildade, né? Por quê? Porque a humildade, ela é um instrumento, né? Um instrumento que filtra todo o amor, né? Transformando em felicidade. Quando eu sou humilde, eu sou também feliz. Porque às vezes a gente pensa assim, olha, não, se eu não sou humilde, né? Se eu sou arrogante, aí eu vou ser feliz. Não, geralmente as pessoas arrogantes, elas são infelizes. Elas são muito infelizes. Às vezes pode parecer, né? Externamente uma pessoa feliz, uma pessoa resolvida, né? Mas no entanto, a arrogância é um grande sinal de uma pessoa que não está em paz, de uma pessoa que não está realizada, ou seja, de uma pessoa infeliz. Já a humildade, não, a humildade, sim, é uma característica de um discípulo, de uma discípula feliz, feliz da vida, porque não se coloca acima de Deus, né? Mas dependente de Deus. A gente já falou aqui esses dias, né? Se coloca dependente de Deus. Então eu dependo de Deus. E que bom que eu dependo de Deus, né? Que bom que eu dependo de Deus. E uma vez que eu me coloco como uma pessoa humilde, eu sou capaz de me aproximar dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu vou tratar os meus irmãos bem, com educação. Olha que muitas vezes, sobretudo aí agora falando para nós lideranças, às vezes nós somos tão, mas tão arrogantes e tão mal educados e mal educadas. Às vezes na nossa igreja a gente se comporta assim, né, com uma falta de educação muito grande. E que é tão grande a nossa arrogância muitas vezes que as pessoas têm medo de se aproximar da gente, né? Fica longe, distante, porque tem medo de levar uma patada. E às vezes é assim que a gente se comporta, né? E o convite da liturgia de hoje é justamente o contrário, né? Quem segue Jesus deve sempre ser o servo, deve servir também, né? Assim como ele veio para servir, também nós, como discípulo, como discípula dele, nós devemos servir, aprender com ele, né? Aprender com Jesus, a amar, a perdoar, a se aproximar das pessoas, a cuidar das pessoas, né? Ter compaixão das pessoas, ser sensível às necessidades dos outros, são características do verdadeiro discípulo, da verdadeira discípula de Jesus. Se eu não tenho essas características, eu preciso rezar mais, eu preciso me aproximar mais, eu preciso conversar mais com Jesus, eu preciso conversar mais com Sua palavra, com os evangelhos, com a Bíblia, com as Escrituras, para que eu possa adquirir, né, esses valores, né? Esses valores que me faz, né, ou que me caracteriza como discípulo e discípula de Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, que a gente continue rezando esse evangelho, que a gente continue olhando para Jesus, como é que ele se comportava, né? Quais os pensamentos e sentimentos perpassavam o coração de Jesus. Basta a gente dar uma olhadinha nos evangelhos, não precisa nem aprofundar muito, para a gente perceber um Jesus que se aproxima do Pai, mas que se aproxima também do ser humano, que cuida do ser humano, que não julga. Ele mesmo diz, né, em alguns momentos, que ele não veio para condenar, que ele não veio para julgar, né? E a gente aprender com ele, né? É um Jesus cheio de compaixão, um Jesus que percebe a necessidade daqueles que estão ao seu redor, né? Um Jesus que vai ao encontro daquele que a sociedade jogou, né, jogou para, deixou de escanteio, ou distanciou, né, excluiu. Então, esse Jesus que vai ao encontro dessas pessoas, ele não é um Jesus que fica esperando que as pessoas venham, né, vá até ele, né, mas é um Jesus que vai até as pessoas. Então, é um Jesus que se aproxima, né, é um Jesus que caminha junto e que escuta os clamores do seu povo. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados hoje a escutar esse Jesus. E ao escutar, aprender com ele. Aprender a ser filho, ser filha amada
amado de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.